Da montanha para o meu coração, da montanha para o teu coração, da montanha para o nosso coração. Escutem isso. Vem uma mulher que ama o seu filho, que sabe que o filho dela tem algo especial e diz assim: façam tudo o que ele lhes mandar. E daí o próprio filho dela vem e diz assim: se vocês querem me amar de verdade, vocês têm que me seguir, porque onde eu estiver, o meu servo vai estar. E essa pessoa continua dizendo assim: se vocês realmente me amarem, façam dos meus mandamentos uma conduta de vida e obedeçam e cumpram. Uau! Mas eu também amo, diz esse mesmo homem, que também é o nosso Deus, diz assim: eu também amo aquele que é humilde e que tem um espírito ensinável e que treme só de ouvir as minhas palavras. E de repente vem o irmão desse homem, Tiago, e diz assim: se vocês só ficarem contentes com ouvir o que o meu irmão diz, mas não fizerem das palavras dele uma conduta de vida, vocês vão cometer um grande erro, porque de nada basta só ouvi-las e não praticá-las. E depois, esse homem, chamado Jesus, filho de Maria, diz assim: ouvir e fazer a minha vontade e expressar as minhas palavras em atitude é o que mais me agrada dos meus filhos. E quando eles fazem isso, da montanha para o nosso coração, quando eles fazem isso, eu os dou, eu os trago benefícios. Então, a grande chave de você e eu ouvirmos as palavras que Jesus tem lá do monte para o nosso coração é escutar e obedecer. Nós temos que aprender a escutar e obedecer. E se nós escutamos e obedecemos, além das outras promessas que nós já comentamos no segundo vídeo, nós seremos honrados e amados pelo próprio Deus Pai. E o Senhor Jesus diz assim: e eu me revelarei a cada um de vocês. Então, quando você escuta e obedece as palavras, treme diante dela, o Senhor Jesus se revela, se mostra, se expõe, fala conosco. E nós temos uma relação de amor e de verdade. E nós, diz as palavras do Senhor, nós, ao ouvir e obedecer suas palavras, seremos próprios em tudo aquilo que nós formos fazer. Nós seremos chamados por ele, como Maria, que eu falei agora, como Tiago, o irmão dele, como membros da minha família. Ou seja, sejamos eu e você, ao ouvir da montanha para o nosso coração, verdadeiros cristãos. Sabe por quê? Porque o verdadeiro cristão, ele não só quer benefícios, mas o que ele quer é tomar posse das palavras de Jesus, agarrá-las e fazer delas condutas de vida e de verdade. E no momento desse que nós estamos vivendo atualmente, onde existem essas tais de delações premiadas, mentiras, vídeos vazados, ataques de um contra outro, polarização, visita ao grande presidente, bandeiras chacoalhando de países que matam outras pessoas, nós esquecemos de entender que Jesus, lá da montanha, ele começou com uma palavra que muita gente diz que é o sermão das bem-aventuranças. Mas as pessoas não explicam para mim e para você o que é e o que significa as bem-aventuranças. Porque a princípio você fala, ou escuta bem-aventurado, você vai dizer, nossa, que felicidade. Mas não é nada disso que Jesus quis falar, ele não estava falando de alegria. Jesus, se você traduz a palavra dele naquele momento em grego, ele estava se referindo à palavra bem-aventurança a Macários, como eu já ensinei para vocês há muito tempo. E se você traduzir para o hebraico, ele estava dizendo bem-aventuranças como sendo Ashrei. O que significa? Tanto um como o outro, em grego, Macários, quando ele diz bem-aventurança, ele diz seja abençoado, viva longe da dor humana. Olha que profundo. E ao mesmo tempo, quando ele diz bem-aventurado em hebraico, significa dê um passo a mais, vá adiante,
vá em direção nesse caminho, que esse é o caminho correto. Ou seja, quando nós ocidentais ouvimos bem-aventuranças, achamos que nós devemos nos alegrar com aquilo que Jesus estava falando. Mas, na realidade, o que Jesus estava querendo dizer para nós significa o seguinte: vá e busque com as suas atitudes a aprovação divina. E essa aprovação divina, que vai trazer benefícios e promessas para você, vai fazer com que você ande cada vez mais em obediência e marche em direção àquilo que eu quero te ensinar. Então, lá da montanha para o nosso coração, as primeiras pedras que ele quer fundamentar na minha vida e na tua vida como verdadeiros discípulos, não frequentando igrejas, como eu já falei, curso, ele quer que eu e você não tenhamos um espírito altivo, não sejamos orgulhosos, mas sejamos pobres e humildes de coração. Quando Jesus disse, que nós fala também, que nós devemos ser mais maleáveis, mais empáticos, sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram, rir com os que sorriem. Nós temos que entender que nós temos que parar de ser pessoas irritativas, sanguíneas, nós temos que aprender a ter mais calma, ser muito mais amoroso. Nós temos que entender que eu e você não devemos desistir da justiça e da verdade humana em nenhum minuto. Que nós temos que aprender a ser misericordiosos, nós temos de parar de atacar os outros para poder conquistar, parar de querer destruir os outros para poder subir na vida. Porque o Senhor Jesus diz lá do alto da montanha para o nosso coração, como as primeiras pedras para edificar a nossa vida, ele diz que nós temos que manter o nosso coração limpo, sempre cheio de boas intenções, e de intenções não só boas, mas intenções verdadeiras. E o Senhor diz assim: pare com as guerras, bombardeios, mortes, genocídios, busque a paz. Será que o Senhor Jesus está apoiando o povo de Israel, que você ama estar com a camisetinha e com a bandeira de Israel? Será que o Senhor Jesus ama o que o Flávio Bolsonaro foi buscar com o presidente Trump, que está matando tantas pessoas por todo o mundo, apoiando regimes autoritários que não tem nada a ver com Jesus, onde ele diz busque a paz? E essas pessoas buscam a paz com genocídios, com matanças. E outra coisa que o Senhor diz, como pedra para a nossa vida: não te importe de ser criticado se você mudar a linha do que os outros estão falando e seguir as minhas verdades. Porque é isso que eu gosto, diz o Senhor Jesus. É isso que eu quero, que vocês escutem do alto da montanha, para os vossos corações, aquilo que eu os dou como pedras vivas para edificar os verdadeiros alicerces de uma vida cristã. Cuidado, às vezes algumas pedras que estão construindo no seu alicerce são de areia, e com certeza a ruína será grande, de Jesus. Deus abençoe, faça o que a mãe de Jesus disse, façam tudo o que ele vos disser, façam como o irmão Jesus disse, só ouvir não adianta nada, coloque as palavras do meu irmão em prática. E como Jesus disse, vamos, ache rei, Macários, avante, por um caminho, fuja da dor humana, busque e siga um passo adiante, diante da justiça, verdade e do amor. Deus te abençoe, esse é o terceiro vídeo, já já vai ter o quarto. Deus te abençoe.